Imagine uma tarde quente em Jerusalém, há mais de 2000 anos. O sol queima as pedras do chão e o barulho da multidão enche o ar. De repente, um homem entra no templo. Não qualquer homem, mas Jesus de Nazaré. Seus olhos brilham como fogo e sua voz corta o silêncio como um trovão. Ele pega as mesas dos comerciantes, cheias de moedas brilhantes, e as vira de uma vez. O ouro e a prata caem, rolando pelo chão enquanto ele grita: "Está escrito, minha casa será um lugar de oração, mas vocês fizeram dela um esconderijo de ladrões." Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13. Os vendedores correm, apavorados, e o eco daquele momento ainda ressoa hoje, como um aviso que muitos parecem ignorar. Agora, feche os olhos por um segundo e pule comigo para uma igreja qualquer. Aqui em 2025, o pastor sobe ao palco, o terno caro reluzindo sob as luzes, o microfone sem fio na mão. Ele olha para uma família na primeira fila, um pai desempregado, uma mãe que faz bico para pagar as contas, os filhos com roupas gastas. Se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar, ele diz com um sorriso que não chega aos olhos. A mãe com o coração apertado tira o último dinheiro da bolsa, aquele que era para comprar leite para as crianças. Você já viu isso? Já sentiu esse peso? Será que foi para isso que Jesus virou aquelas mesas no templo? Eu te prometo uma coisa. Neste vídeo, você vai descobrir 3 verdades que os pastores ricos e os líderes religiosos não querem que você saiba sobre o dízimo. Verdades que estão escondidas na Bíblia, em versículos que muita gente pula ou finge que não existe. Sabe por quê? Porque essas palavras têm o poder de mudar tudo o que te ensinaram sobre dar dinheiro para a igreja. E eu não tô aqui para te enrolar com um sermão complicado. Minha missão é te contar isso de um jeito simples, direto, como se a gente estivesse conversando na sala de casa. Pensa comigo. O que Jesus queria quando entrou naquele templo? Ele não estava bravo só porque tinham comerciantes ali. Ele estava furioso porque aqueles caras usavam a fé das pessoas para encher os próprios bolsos. Eles vendiam animais para sacrifício a preços absurdos, explorando quem só queria se aproximar de Deus. Hoje, a cena mudou de roupa, mas o jogo é o mesmo. Pastores que pedem dízimos como se fosse um imposto, enquanto vivem em casas de milhões e dirigem carros que a maioria dos fiéis nunca vai poder sonhar. Será que Jesus aprovaria isso? Será que ele, que andou a pé e dormiu no chão, ia achar normal um líder religioso comprar um jatinho com o dinheiro de quem mal tem o que comer? Agora que você viu Jesus botando para quebrar no templo, deixa eu te levar para um tempo ainda mais antigo, para entender de onde veio essa história de dízimo. Vamos lá. Direto para o livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Abraão tinha acabado de vencer uma batalha e encontrou Melquisedeque, um sacerdote misterioso. Sabe o que ele fez? Pegou 1/10 de tudo que tinha conquistado, tipo grãos, gado, essas coisas, e deu pro cara. Mas olha só, ninguém mandou ele fazer isso. Foi de coração, um jeito de dizer: "Obrigado, Deus, por me ajudar." Não tinha placa na frente dele escrito 10% ou nada. Era só gratidão. Pula uns séculos para frente, e aí vem Moisés com a lei de Deus. O dízimo vira regra, mas não era qualquer regra. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29. A cada 3 anos, o povo tinha que separar 1/10 das colheitas: trigo, azeite, frutas, vinho, e guardar nas cidades. Para quê? Para sustentar os levitas, que não tinham terra para plantar, e também os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Era comida, não dinheiro. O plano de Deus era garantir que ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse um prato na mesa. Isso não é lindo? O dízimo era tipo uma rede de proteção, uma prova de que cuidar dos mais fracos é coisa sagrada. Mas agora olha para o lado, para as igrejas de hoje. Tem pastor subindo no púlpito com um relógio de ouro no pulso dizendo: "Traz o dízimo em dinheiro, senão Deus fecha as portas para você." Cadê o trigo? Cadê o azeite para a viúva?
Em vez de comida para quem precisa, o que a gente vê são pastores comprando mansão na praia e SUV blindada. Eu fico me perguntando, como foi que essa ideia tão bonita virou um boleto para pagar o luxo de alguns? A Bíblia fala de justiça divina, mas tem gente transformando o dízimo em um caixa eletrônico pessoal. Pensa na Dona Maria, que eu conheci numa cidadezinha do interior. Ela é avó, cria 3 netos sozinha e todo mês ouvia do pastor: se não der o dízimo, é como roubar Deus. Ela juntava moedinha por moedinha, às vezes passava o dia sem almoçar para cumprir com Deus. Um dia, ela me contou chorando: eu dei tudo, mas meus netos ainda dormem com fome. Isso partiu meu coração. Será que Deus queria o dinheiro dela ou o sorriso daqueles meninos? A resposta está na Bíblia, e não é no bolso do pastor. O dízimo original era sobre amor, sobre olhar para o lado e ajudar quem está caindo. Não era para ser um peso nas costas de quem já carrega o mundo. No tempo de Moisés, se alguém guardasse o dízimo para si enquanto o vizinho passava necessidade, isso sim era errado. Mas hoje, tem líder religioso que pega esse dinheiro e gasta com coisas que Jesus nunca sonhou. Jatinhos, roupas de grife, viagens para Dubai. Enquanto isso, os fiéis como a Dona Maria ficam com a culpa, achando que não fizeram o bastante. Agora que você viu como o dízimo nasceu para cuidar dos mais fracos, deixa eu te contar umas histórias que mostram o que está acontecendo hoje, bem pertinho da gente. Conheci a Rosa, uma mãe solo lá do México. Ela trabalhava limpando casas, cuidando de 3 filhos com o pouco que ganhava. Todo domingo na igreja, o pastor subia no púlpito e batia na mesma tecla: o dízimo é sua obrigação, senão Deus te abandona. Rosa acreditava. Ela juntava cada centavo, às vezes vendia coisas de casa. Até o ventilador foi embora num verão quente. Um dia, sem mais nada para dar, ela caiu no choro com uma vizinha. A amiga pegou a Bíblia e abriu em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Ali, Jesus olha para uma viúva pobre que dá suas últimas moedas e diz: ela deu mais que todos. Por quê? Porque veio do coração, não da pressão. Essa história me fez pensar. Jesus não estava contando o dinheiro daquela mulher, ele estava vendo a fé dela. Ele não disse: vai ficar rica por isso, mas elogiou o amor que ela colocou naquelas moedinhas. E sabe o que mais? Ele ficou bravo com quem usava a fé para explorar os outros. Lá em João, capítulo 2, versículos 13 a 16. Ele entra no templo e vê os vendedores lucrando em cima dos pobres. Tinham uns caras vendendo pombas para sacrifício por um preço que ninguém podia pagar. Jesus não deixou quieto. Virou as mesas e botou todo mundo para correr. Ele estava defendendo quem não tinha voz, não enchendo o bolso de líder religioso. Agora pensa nisso acontecendo hoje. Tem pastor que sobe no palco e fala: dá o dízimo, compra essa garrafinha de água benta por R$50 e Deus resolve tua vida. Enquanto isso, os fiéis como a Rosa ficam sem nada. Eu vi isso com o João, um rapaz aqui do Brasil. Ele trabalhava como motoboy, entregando comida de bicicleta para sustentar a mãe doente. O pastor da igreja dele dizia: se você der 10% do teu salário, Deus te multiplica. João deu tudo, mas quando pediu ajuda para comprar remédio para a mãe, ouviu um "vou orar por você" e nada mais. Desanimado, ele leu Mateus capítulo 23, versículo 23, onde Jesus critica os fariseus. Vocês cobram dízimo até das ervinhas, mas esquecem da justiça e do amor. João percebeu que Deus não estava cobrando um boleto, mas pedindo um coração aberto. Essas histórias são um tapa na cara, né? Mostram como o dízimo, que era para ser um gesto de cuidado, virou uma ferramenta para alguns pastores encherem os bolsos. Mas não é só tristeza. Tem gente que acorda para a verdade e muda o jogo. No próximo capítulo, a gente vai ver como esses líderes ricos distorcem a Bíblia para justificar o luxo deles. E como você pode se proteger disso. Porque olha, Jesus não expulsou aqueles vendedores do templo à toa. Ele queria que a gente soubesse: fé de verdade não tem preço, e ninguém deveria lucrar com ela. Se você já passou por algo assim,
Segura aí que a próxima parte vai te mostrar o outro lado dessa moeda. A manipulação dos pastores ricos. Se as histórias da Rosa e do João te tocaram, agora segura o coração, porque a gente vai mergulhar no jeito que alguns pastores ricos torcem a Bíblia para justificar o luxo deles. Lembra do que Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 13? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a Deus ou ama o dinheiro. Ele estava falando direto para os líderes religiosos da época, os fariseus, que adoravam encher os bolsos enquanto os pobres passavam fome. Hoje, 2000 anos depois, parece que alguns pastores não aprenderam a lição. Eles sobem no púlpito com versículos na ponta da língua, mas o que sai da boca é uma manipulação que deixa qualquer um de cabelo em pé. Pensa num caso que chocou lá nos Estados Unidos. Em 2019, um pastor famoso comprou um jatinho de 54 milhões de dólares. Sabe com o quê? Com o dízimo dos fiéis. Enquanto isso, tinha gente na igreja dele perdendo a casa por causa de dívidas. Como ele explicou isso? Citou o Salmo 50, versículo 10. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Só que ele pulou a parte seguinte no versículo 17, onde Deus repreende quem usa a fé para esconder a ganância. Esse pastor não estava servindo a Deus, estava servindo ao próprio bolso e usando a Bíblia como escudo. Aqui no Brasil a gente vê coisa parecida. Conheci o caso do Pedro, um jovem de São Paulo. O pastor dele vivia falando de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tragam o dízimo e Deus vai abrir as janelas do céu. Pedro acreditou. Vendeu o celular para dar o dízimo, achando que ia ter um retorno milagroso. Mas quando pediu ajuda para pagar a luz, o pastor disse: Você roubou Deus, por isso tá assim. Só que se você ler o capítulo todo, vai ver que Deus estava cobrando os sacerdotes, não o povo, por guardarem os recursos que eram para os pobres. O pastor do Pedro usou um versículo fora de contexto para botar culpa no fiel e esconder a própria responsabilidade. E não para aí. Em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Vocês cobram dízimo até do cominho, mas esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Hoje tem pastor que faz igual. Prega o dízimo como se fosse a chave do céu, mas ignora o que Jesus mandou: cuidar dos necessitados. Um estudo de 2022 mostrou que 60% das mega-igrejas na América Latina não mostram para onde vai o dinheiro do dízimo. Enquanto isso, na Bíblia, em Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35, os primeiros cristãos dividiam tudo para ninguém passar necessidade. Qual dos dois parece mais com o coração de Deus? Mas tem esperança no meio disso tudo. Em Chile, uma igreja resolveu mudar. 70% do dízimo deles vai para construir casas para famílias sem teto. Resultado? A pobreza na região caiu e mais gente chegou para conhecer esse Deus de amor, não de pressão. Isso me lembra o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dê o que o coração mandar, sem tristeza ou obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O dízimo não é para sustentar jatinho, é para sustentar vidas. Depois de ver como alguns pastores distorcem a Bíblia para viver no luxo, você já deve estar se perguntando: tá, mas como eu faço diferente? É disso que a gente vai falar agora. O dízimo não precisa ser um peso nas suas costas, mas um jeito de viver a fé com leveza. Olha só o que aconteceu em uma igreja no Brasil. Lá, eles cansaram de gastar o dízimo com coisas caras, tipo telão de LED e som de cinema. E decidiram mudar. Pegaram esse dinheiro e abriram escolinhas para as crianças da comunidade, além de entregar cestas básicas para quem estava com a geladeira vazia. Sabe o que rolou? Em 2 anos, a igreja dobrou de tamanho, porque as pessoas viram amor de verdade, não só palavras bonitas. Isso me lembra o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dê o que o coração mandar, sem tristeza ou pressão. Deus não está de olho no seu extrato bancário, Ele está olhando para o seu coração. E o exemplo vem de Jesus mesmo. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, ele diz:
Eu tive fome, e vocês me deram comida, tive sede, e vocês me deram água. Quem ele elogia aí? Quem ajuda o próximo, não quem enche o cofre da igreja. Imagina se cada um de nós usasse o dízimo, ou qualquer valor que puder, para fazer o bem assim, direto para quem precisa. Não é sobre parar de dar, mas sobre dar com sabedoria. Se o dízimo da sua igreja vai para jatinho de pastor, talvez seja a hora de perguntar: cadê a justiça que Jesus ensinou? Mas se ele está ajudando os pobres, como aquela igreja no Brasil, aí sim você está no caminho certo. Chegamos ao grande finale e eu te prometi uma revelação que vai mudar tudo. Imagina Jesus sentado com você agora, segurando uma moeda na mão. Ele te olha nos olhos e pergunta: de quem é essa imagem? Você responde: do governo, né? E ele sorri. Então dá para o governo o que é dele, e para Deus o que é de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Mas o que isso tem a ver com dízimo? Tudo. Jesus estava dizendo que o dinheiro é só uma ferramenta. O que importa é o que você entrega para o reino de Deus. Seu amor, sua justiça, sua generosidade. Não é sobre 10% no boleto. É sobre um coração que não segura nada para si quando vê alguém precisando. Pensa na Ana, uma mulher lá da Costa Rica. Ela diezmava direitinho para uma mega igreja, até descobrir que o pastor usava o dinheiro para viajar de primeira classe. Cansada, ela abriu a Bíblia e caiu em Lucas, capítulo 11, versículo 42, onde Jesus diz para os fariseus: vocês dão dízimo até das ervas, mas esquecem do amor e da justiça. Ana entendeu. Deus não queria o dinheiro dela num cofre de luxo, mas nas mãos de quem precisava. Hoje, ela usa o que antes era o dízimo para construir escolinhas em vilarejos pobres. Isso é o que Jesus mostrou em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. A viúva pobre deu pouco, mas deu tudo o que tinha, e para ele isso valeu mais que qualquer fortuna. Aqui vai o segredo final. O dízimo não é um contrato para comprar bênçãos, é uma aliança de amor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Promete bênçãos sim, mas olha o contexto. Era para sustentar os necessitados, como em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35, onde os primeiros cristãos dividiam tudo. Quer aplicar isso hoje? Primeiro, olha seu coração. Como diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dá com alegria, não com medo. Segundo, cuida do básico, como Jesus ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busca o reino de Deus, mas não deixa tua família na mão. Terceiro, cobra transparência. Se tua igreja não mostra para onde vai o dízimo, desconfie, porque Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz que a sabedoria vem com conselho aberto. Em Filipinas, uma igreja usa 90% do dízimo para clínicas grátis e empregos para as famílias. Resultado: vidas mudadas e fé de verdade, como em Santiago, capítulo 2, versículo 18. Mostra tua fé pelas tuas obras. Jesus veio para te libertar, como diz em João, capítulo 8, versículo 36, até da pressão financeira. Então, dá com amor. Ajuda quem está perto de você. E vive uma fé que brilha, não que pesa. Se isso te tocou, escreve aí nos comentários: sou livre em Jesus Cristo. Amém. Quer mais verdades assim? Se inscreve no canal, clica no joinha e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir. Juntos a gente vai viver uma fé que transforma vidas, não bolsos. Que Deus te abençoe e até a próxima.